jejuavam? E Jesus lhe responde o seguinte, ali no versículo 15, se não me falha a memória. Isso. Versículo 15. Diz o seguinte, capítulo 9, versículo 15. Porque é que nós, fariseus, jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam. Jesus respondeu, vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo lhe será tirado, e sim, aí sim eles vão jejuar. E um pouco antes, Jesus está comendo. Jesus encontra Mateus, que era Levi, um cobrador de impostos, e Jesus diz para ele, siga-me. E então diz que Jesus se assenta na mesa e lá tem publicanos e pecadores. E os fariseus ficam horrorizados porque Jesus está sentado e comendo na mesa com publicanos e cobradores de impostos, enfim. E então Jesus, depois desses 2 episódios, Jesus fala algo interessante. Versículo 16, leia comigo. Ninguém usa ou ninguém coloca, costura remendo de pano novo em remendo de roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, o remendo novo, aumentando assim o buraco. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres arrebentam, o vinho se perde, os odres ficam estragados. Você já ouviu essa palavra com certeza, sim ou não? Ninguém deita vinho novo. Se você já ouviu como é que é a palavra? Ninguém deita vinho novo e ninguém usa remendo novo em roupa. A questão é, por que Jesus fala isso do nada? Por que Jesus fala isso do nada? Na verdade, Jesus estava confrontando a cultura daquelas pessoas. Porque primeiro eles ficaram escandalizados porque Jesus estava comendo na mesa com um publicano, com pecadores, e depois eles estão mais ainda horrorizados porque a prática deles, que é uma prática constante do jejum, os discípulos de Jesus não estavam fazendo. Eu quero dizer para você que Jesus foi um revolucionário. Jesus foi um revolucionário. Porque Jesus veio para quebrar todo paradigma da época. Mas sabe o que é interessante? É que eu e você, nós cantamos: eu quero viver? Eu quero viver? Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem. Eu quero viver algo. Faz meu coração arder. Mas a questão é, se deita vinho novo em odre velho? Se deita vinho novo em odre velho? Quem é o vinho? Quem é o vinho? Quem é o vinho? Acorda pra vida, quem é o vinho? O Espírito Santo, Jesus. Quem é o odre? Quem é o odre? Por que é que Jesus diz, não se deita vinho novo em odre velho? Jesus está dizendo, o problema não é o vinho. Porque vinho novo sempre tem. O problema não está no vinho. Você quer algo novo? Eu tenho disponível, jorrando para você. O problema está? O problema está? No odre. No odre. Ou seja, diga assim, o problema está em mim. Aí a gente diz, mas Jesus, eu quero viver um novo. Eu quero. E Jesus está dizendo, não, na verdade você não quer. Porque para viver o vinho novo, para experimentar o vinho novo, você precisa ser um odre novo. Porque se você não for um odre novo, o que acontece com o vinho? Você já leu essa passagem, com certeza. O que acontece com o vinho? O vinho se perde. Mas sabe o que é interessante? É que Jesus não disse que apenas o vinho se perde. Ele disse que o odre estraga. Estraga. Agora, você pede o vinho novo de Deus. Deus é leviano ou inconsequente de jogar vinho novo em você, sendo que você é um odre velho? Ele não faz isso. Sabe por quê? Porque o odre estraga. Ele diz, o problema é que os dois vão se perder, tanto o vinho quanto o odre. Eu quero dizer para você nessa noite, é o seguinte, se você não estiver disposto a ser um odre novo, Deus não vai entregar nada de novo para você. Não vai. Porque Deus não é inconsequente. Sabe por quê? Porque você vai estragar com o que Deus vai liberar.
você vai estragar com o que Deus vai fazer. Por isso Deus não entrega. Então não adianta clamar, enche-me. Não adianta clamar, eu quero viver algo novo, se o seu odre não for um odre novo. Vai se perder o vinho e o seu odre vai estragar. Mas que nessa noite você possa entender que o que Deus está querendo romper, é a cultura impregnada dentro de você. É a cultura impregnada dentro de você. Eu quero que você entenda algo. Sabe qual é o maior problema? O maior problema dos cristãos nesse começo de 2023? Sabe qual é o maior problema? O dinheiro. Diga comigo, a necessidade. A necessidade. Esse é o maior problema. Porque a igreja virou uma igreja de necessidade. Uma igreja que pede, uma igreja que quer, uma igreja que quer, uma igreja que quer, uma igreja que quer, uma igreja que acredita em Deus só enquanto Deus pode dar alguma coisa, porque na hora que Deus requer alguma coisa, esse é o problema da igreja nesse começo de ano. Por isso o Senhor está confrontando a nossa cultura. A nossa cultura. A nossa cultura. A pastora já mandou deixar Deus me usar, vou deixar Deus me usar. Glória a Deus. Desce o cacete. Abra comigo em João. João capítulo 4. Já era. Vamos direto para o capítulo 6, que a hora já é avançada. João capítulo 6. Alguém tem uma versão que seja NVI? Porque essa daqui, ela é muito para frente. Ótimo. João capítulo 6, versículo 1 e diante. Vai aparecer no slide? Coloca ali para nós então. Isso. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado. Por que a multidão seguia Jesus? Por causa dos sinais milagrosos, por causa da necessidade. Da necessidade. Continua. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos, estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus. Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços de 5 pães de cevada por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Essa palavra, eu ministrei ela no culto lá em Taió, no culto passado, e culto retrasado na verdade, e eu não ia ministrar hoje não. E o Senhor começou a colocar no meu coração essa palavra, desde a hora que eu cheguei aqui. E o Senhor começou a colocar essa palavra no meu coração.
E eu quero compartilhar com você um pouco dessa palavra. Nós vemos aqui a multiplicação, e foi uma multiplicação estrondosa, minha gente. Afinal de contas, alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. Tanto que ela é comentada, registrada nos outros evangelhos também. Mas o interessante, se você puder voltar lá nos primeiros versículos para mim, o interessante aqui é que Jesus, ele sempre quer nos ensinar algo. Ele sempre quer nos ensinar e extrair algo de nós quando nós estamos passando por uma situação. E foi exatamente o que Jesus estava fazendo naquele dia. Jesus estava testando a fé dos seus discípulos. E quem sabe você está passando pelo teste da sua fé nesse início de ano. A questão é se você vai sair aprovado ou não. Mas o teste está aí. E o teste é da sua fé. Vamos analisar o texto em si, os versículos. Jesus faz uma pergunta clara. Vamos ler lá no começo? Pode passar a próxima. Mais uma vez, isso. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, qual foi a pergunta que Jesus fez? Não. Tem muita gente nova, eu não conheço. Moniza, prazer. Eu pergunto, vocês respondem. Minha filha. É assim que funciona. Filho da pastora Gibonete, irmã do pastor Ageu, é assim que funciona. Qual foi a pergunta que Jesus fez? Onde compraremos pão para esse povo comer? Uma pergunta clara e objetiva, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ok. Jesus faz uma pergunta já sabendo o que ele iria fazer. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Sabe o que eu quero dizer para você? É que Jesus está testando você não para ver qual é o resultado, porque o resultado ele já sabe. Ele está testando você para ver se você vai sair aprovado. Porque o que ele vai fazer já está decidido. O que ele vai fazer a respeito da sua vida, a respeito do seu problema, já está resolvido. Já está resolvido. Porque Jesus não pergunta pedindo ideia. Ele pergunta sabendo o que ele ia fazer. Ele está testando Filipe. E quem sabe você nessa noite seja Filipe. O teste está aí. A pergunta foi: onde compraremos pão para esse povo comer? Passa o próximo versículo. A resposta de Filipe foi qual? A resposta foi qual? 200 denários não comprariam pão suficiente para cada Foi o que Jesus perguntou? Foi o que Jesus perguntou? Diga comigo, Jesus perguntou onde? Diga comigo, Jesus perguntou? Onde? Filipe respondeu como? A pergunta de Jesus foi clara. Onde compraremos pão? Na pior das hipóteses, Filipe deveria responder: eu não sei onde é que fica a padaria mais próxima. Porque ele perguntou onde. Onde significa lugar. Ele perguntou qual é o lugar onde nós vamos providenciar comida para essa gente. Qual é o lugar onde nós vamos encontrar provisão para essa gente. Jesus está perguntando para você nessa noite: qual é o lugar? Onde? Onde está a resposta para o seu problema? Onde está a solução para o seu problema? Onde? Essa é a pergunta de Jesus. O problema é que eu e você somos como Filipe. Jesus pergunta onde, a gente responde o quê? Como? Por quê? Jesus perguntou, Filipe parou e fez o quê? Não, peraí, deixa eu contar. 5.000, só homens. Ele parou e disse: não, peraí, Jesus, nem 200 denários seriam suficientes para alimentar essa gente. Mas Jesus não perguntou para ele como. Jesus perguntou? Jesus perguntou? Onde? Vira para a pessoa que está do seu lado. Jesus está perguntando para você: onde? Onde? Para de responder como. Para de responder como. Sabe por quê? Porque o como não é com você.
Como não é com você. O como não tem a ver com você, o como tem a ver com ele. Ele só está te perguntando onde. E o que significa o onde? Significa qual é o lugar. Sabe, meu irmão, minha irmã, Deus pode usar inúmeros canais. E essa é uma das grandes coisas que minha mãe me ensinou. Ele pode usar vários canais para te abençoar. Mas o lugar, a fonte, sempre é uma só. Sempre é uma só. O canal, ele só vai direcionar. Mas a fonte é onde vai jorrar. Então Jesus estava testando Filipe. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas Jesus está dizendo para você nessa noite: eu estou te testando. Eu estou te testando. Estou testando a sua fé. E por que é que Jesus fez isso? Eu só vou trancar. Por que é que Jesus fez isso? Diz no versículo, não precisa. No versículo diz o seguinte: que ele fez para colocá-lo à prova, para o experimentar. É porque Jesus é mau? Não. É porque Jesus precisa levar você no limite para acessar a sua fé. Porque enquanto você pode, enquanto você tem condições, enquanto você tem meios, você continua fazendo sozinho. Você continua acreditando que você é a fonte. Mas quando a coisa sai do teu controle, aí sim começa o teste da sua fé. Aí sim começa o teste da sua fé. Aí sim começa o teste da sua fé. Meu Deus, pegou. Pegou. Mas essa história não para aí, Filipe. Vamos continuar analisando o texto. Pode passar o próximo. Desculpa, volta ali rapidinho, tá ali embaixo. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isto para tanta gente? Enquanto existe um Filipe, e esse Filipe, ele está calculando, ele está fazendo conta, ele pegou o caderno nesse começo de ano e ele está fazendo a conta. E ele está, não, mas espera aí. Nem 200 denários é suficiente. Enquanto ele está, e Jesus está vendo você com o caderno, tá? Enquanto ele está ali com o caderno, não, mas não vai fechar. Mas espera aí, não, mas se eu fizer, se eu vender, se eu pressionar aquele lá para me pagar, não, mas ainda assim não dá. Ainda assim não é suficiente. Diga para a pessoa que está do seu lado: é você que está com o caderno? Nem dúvida. Enquanto o Filipe ele está calculando, enquanto o Filipe ele está ali contando, ele está somando para ver se vai dar, se vai fechar o mês, se não vai fechar. Enquanto o Filipe está ali sofrendo, porque vamos pensar, ele começou a calcular para pelo menos 5.000 homens. Você consegue fazer uma conta assim tão rápida? Eu não consigo. Enquanto ele está se desgastando, fazendo a conta para apresentar para Jesus, tem alguém chamado André. E o André, sabe o que o André está fazendo? Ele está assim, no meio da multidão. Você tem alguma coisa aí? Você trouxe alguma coisa para comer? Cara, tu trouxe um lanche? No meio desse povo, aparece um menino. E esse menino, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Sabe o que o André faz? Ele responde a pergunta que Jesus fez. Qual foi a pergunta que Jesus fez? Qual foi a pergunta que Jesus fez? André pega os 5 pães, os 2 peixinhos e ele vai onde? Aleluia! Tá aqui. Aleluia! Ele disse: Jesus não é suficiente. Tá entendendo? Não é suficiente. Mas tá aqui. Onde é você? Eu preciso entregar para você. Não, você não entendeu.
não entendeu? Aleluia. Eu não sei qual é a conta que você está fazendo nesse começo de ano. Eu não sei qual é o caderno que você está preenchendo nesse começo de ano. Eu não sei qual é o recurso que você está esperando nesse começo de ano. Mas o Senhor está dizendo, você está fazendo isso errado. Você está querendo me dar ideia. Não, Jesus, porque assim, ó, se tu tocar naquela pessoa, para aquela pessoa me abençoar, se o Senhor tocar naquela pessoa, para aquela pessoa liberar o que nós precisamos, porque se aquela pessoa fizer tal coisa, ei, se Jesus precisasse da sua ideia e da minha ideia, ele não era Deus. É porque ele não precisa de ideia. Ele sabe o que fazer antes mesmo de provar você. Ele já sabe qual é o final disso tudo. Ele só está esperando você corresponder em fé. Ele só está esperando você corresponder em fé. Porque Felipe, André, ele pega os 5 pães e os 2 peixinhos, ele diz, está aqui a resposta. O lugar é você, Jesus. O lugar é você, Jesus. Sempre foi. Sempre foi. Aleluia. Eu não sei quais são os desafios que você está passando nesse começo de ano, mas eu digo, sem medo de errar. Se você entender que a pergunta de Jesus é onde, o como é com ele também. Mas como isso vai se resolver? Ele disse, eu não perguntei para você o como está comigo. Me dá aqui. Não importa o que você tem nessa noite. Talvez você diga para mim, pastora, tudo que eu tenho é só um restinho de fé. É só um pouquinho de fé. E ainda que Jesus deu enchida hoje aqui no culto. Mas eu quero dizer para você que é suficiente na mão de Deus. É suficiente na mão de Deus. 5 pães e 2 peixinhos são suficientes. Jesus poderia fazer o milagre do nada? Poderia. Porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Mas Ele não faz, sabe por quê? Porque Ele precisa que você coloque a sua fé em ação. Você precisa acessar. Por isso Ele cutuca você. Quando o profeta chega, quando a mulher chega diante do profeta e diz, olha, meu esposo morreu, os meus 2 filhos, os credores, vieram para querer buscar eles e fazer deles escravos. O que o profeta diz para ela? Ele diz, declara-me o que tu tens em casa. Ele não falou, não, vem cá, vou dar um jeito nessa situação. Ele disse, me diz o que você tem em casa. Ela diz, eu não tenho nada. Se não, aí ela lembra, uma botija de azeite. Uma botija de azeite é suficiente para resolver a situação daquela mulher? É ou não é? É ou não é? Não, não é. Mas onde? Vai se transformar em como? Porque ela pegou a botija de azeite. E ele disse, então, com o pouco que você tem, eu vou transformar em muito. E não só você vai pagar as dívidas, como você vai viver o resto. Pensa que resto que é esse? Uma mulher nunca mais trabalha na vida. Eu queria um resto desse também. É ou não é? Mas o que é que ela tinha? Uma botija? O que é que você tem nessa noite? O que é que você tem nessa noite? É suficiente desde que você entregue no lugar certo. Você precisa chegar e dizer, Senhor, eu sei que você é a fonte. Está aqui, ó. É só o que eu tenho. É só o que eu tenho. Mas eu sei que o Senhor pode transformar isso. O Senhor vai dizer como as coisas vão acontecer. O como não é com você. Diga, o como não é comigo. Então pare de queimar os neurônios. Sabe o que Deus quer fazer aqui nessa noite? Dar uma noite de sono tranquilo para algumas pessoas. Porque algumas pessoas sequer têm dormido. Só pensando no como. Só pensando no como. Como eu vou resolver, como eu vou fazer, como. E Jesus está dizendo, não é como, é onde. Irmãos, se existe uma pessoa que tem vivido milagre, essa pessoa sou eu. Contei no culto retrasado lá pro pessoal. Se tem uma pessoa que vive de milagre, essa pessoa sou eu.
E eu tenho entendido em Deus de que não é o como, é onde. Não é o como, é onde. É não ser Felipe, que naquele dia foi reprovado no teste da sua fé, mas ser André. Porque o como, sabe o que é que Jesus fez? Pegou o pão, deu graças e disse: reparte. Enquanto eles repartiam, o povo foi comendo o quanto queria, a Bíblia diz, o quanto eles queriam, e ainda sobrou 12 cestos. Aleluia. Pare de querer traçar estratégia. Pare. Deus eterno. Pare de se cansar criando a estratégia. Só vá para a fonte. Só vá para a fonte. Deus eterno. A estratégia ele vai dar. O como ele vai traçar. E você só vai ver. Enquanto os cestos são distribuídos, as pessoas são alimentadas. Aí no final você vai dizer: tá, mas como? E ele vai dizer para você: o como sempre esteve comigo. Sempre esteve comigo. Gente, eu digo para vocês, tem uma pessoa que tem vivido milagre. Essa pessoa sou eu. Essa pessoa sou eu. O que o Senhor tem feito na minha vida, o que o Senhor tem feito, não está escrito na história. Não está escrito na história. Semana passada nós fizemos um culto de ação de graças lá em casa, pela casa que o Senhor nos deu. E nós podemos ali com os irmãos relembrar, trazer à memória tudo aquilo que o Senhor fez. Tudo aquilo que o Senhor fez. E o engraçado é que eu tinha contado um testemunho no culto. Os irmãos chegaram lá em casa e disse: pastora, é esse ali que você contou? É esse ali que você contou? Eu falei: é esse ali, tá ali ó, a prova. E eu quero nessa noite aumentar a fé de vocês. Eu quero poder somar para que vocês comecem novamente a ir para o lugar certo. E eu vou compartilhar isso com vocês, porque um dos grandes testemunhos da minha vida, sem dúvida, foi esse. Quando eu e Diego, pastor Diego, nós fomos casar, e obviamente nós não tínhamos nada, logicamente, né? Nós não tínhamos absolutamente nada. E um dia o meu irmão, o Júnior, o Ed, ele chegou em casa com uma revista. E ele disse: Moniza, achei uma revista dessas de casamento, assim, ó, muito legal. Eu trouxe pra você ver. Eu falei: ah, legal, Júnior, né? E aí eu comecei a folhear a revista e tal. Olhei e falei: é essa decoração que eu quero. Rasguei a folha da revista, coloquei dentro da minha Bíblia. Todo dia de noite eu orava: Senhor, é assim que eu quero. Senhor, é assim que eu quero. Senhor, é assim que eu quero. É essa decoração que eu quero. É essa decoração que eu quero. Ainda não tinha a Keila e a Kelly. Não tinha o Por Encanto ainda. É essa decoração que eu quero. Um dia minha mãe chegou de Florianópolis e ela chegou com uma flor. Ela disse: Moniza, você não vai acreditar. Eu estava em Florianópolis, o Senhor me usou lá para uma mulher e não sei bem o que foi que aconteceu lá do casamento. A mulher falou que ela vai dar a decoração do seu casamento. E para confirmar, ela mandou esse aqui para você, ó. Esse buquê de flores. Eu já alucinei, né? Comecei a chorar. Falei: meu Deus, nossa Senhora, obrigada, Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ela falou: só que você tem que ir semana que vem comigo para Florianópolis, porque ela quer saber o que você gosta, né? Que tipo de decoração você quer. Oh, lógico, imagina, se eu não vou. E lá fui eu na semana seguinte. Quando nós chegamos lá em Jurerê Internacional, pensa, nossa, chegamos lá, eu olhei, falei: nossa, esse lugar não me é estranho. Nós entramos, meu Deus, pensa num lugar chique. A mulher nos recebeu: ai, você que é a Moniza, meu Deus, não sei o que, me abraçou. Senta, você quer uma água, quer um suco? Não, tá tudo certo. Ela: pois então, eu vou te trazer o meu portfólio. E aí você vai olhando e você mais ou menos me diz o que é o seu gosto, para eu saber o que você quer de decoração. Tá bom?
Abri o portfólio da mulher, comecei a olhar. Daqui a pouco eu olho de novo. Eu olho para minha mãe e eu começo a chorar. A mulher ficou assim: nossa, por que você está chorando? Eu falei: essa decoração aqui. Essa decoração eu fiz numa revista. Aí eu: sério? Daí ela disse: eu fiz. E aí eles bateram foto, publicaram, não sei o quê. Eu falei: é essa decoração que eu quero. Eu falei: mas eu preciso mostrar uma coisa pra você. Eu fui lá, tirei a foto da revista que eu tinha rasgado de dentro da minha Bíblia e mostrei pra ela. Ela: é a minha decoração. Aí eu falei: eu disse: pois é essa decoração que eu oro todo dia. Não. Não, desculpa. Se é pra você glorificar a Deus assim, eu não glorifica, não, eu glorifico sozinha. Sabe por quê? Porque quem, humanamente falando, consegue fazer uma ligação dessa? Quem consegue rasgar uma foto da revista aleatória, orar por uma foto da revista, Deus leva você na loja da mulher e a mulher diz: a decoração é minha. Eu vou fazer pra você, sem cobrar um centavo. Quem faz isso é Deus. Aí eu vou dizer pra você: está preocupado com o como? O como é com ele? O como é com ele? Eu vou dizer algo pra vocês que eu não contei pra ninguém, a não ser o meu marido. Mas eu preciso compartilhar isso com vocês. Nós iniciamos o culto esse ano e nós falamos sobre primícias. Entregar o primeiro ao Senhor. E quando eu fiz o culto, o Senhor falou comigo: Moniza, você vai entregar uma primícia diferente. Esse ano é um ano de muita loucura. Eu quero um desafio pra você. Eu falei: tá bom. Qual é o desafio, Jesus? Ele disse: você vai entregar o seu salário como primícia. Eu falei: tá bom, Jesus. Aí eu falei pro Diego, Diego, o Senhor falou pra mim entregar o meu salário como primícia. Ele olhou pra mim assim: amém. Glória a Deus. Se Deus mandou a Moniza, tá mandado. Falei: então tá bom. Falei: Jesus, a primícia é pra onde? Ela falou: pra quem te formou até agora. Ele falou: porque se você chegou até aqui como Abraão chegou, foi porque alguém te instruiu. A primícia é pra ela. E eu entreguei a primícia pra ela. Falei: mãe, tô depositando a primícia aí pra você. Ela: amém, filha, não sei o que, orou. Acho que ela nem viu. Gente, na semana seguinte, sabe o que Deus fez? Deus liberou um processo que estava parado desde 2019. Desde 2019. Sabe quanto que eu recebi? 30 vezes mais do que eu depositei para ela. Não, peraí, você não entendeu? Eu não depositei 10 vezes mais. Eu depositei 30 vezes. Eu depositei, não, melhor dizendo, Deus me deu 30 vezes mais do que eu depositei para ela. O como não é com você. Onde? E eu posso passar a noite inteira aqui só contando testemunhos para você. De que a ideia não é sua, a estratégia ela não é sua. Não é sua. Não é sua. Não é sua.